Boa noite, Miguel. Boa noite, boa tarde a todos. Também uma honra estar aqui e também me solidarizando com essa terrível situação de Minas Gerais, também o acidente terrível que aconteceu. Felizmente, um ano que começou aí já muito tumultuado. Nossa solidariedade. Mas um prazer estar aqui. Feliz ano novo para todos. Estou à sua disposição. É isso aí. Muito obrigado pela presença, Felipe. Felipe, o seu mandato como presidente da OAB Nacional, ele já terminou, né? Não. Eu ainda sou o presidente. A então. eleição da OAB Nacional é no dia 31 de janeiro. A eleição ela ocorre no 31 e a posse do novo presidente, a posse formal, é no dia 1º de fevereiro. Isso aí. Então estamos conversando aqui com o presidente nacional da OAB. Eu estava achando já que o mandato tinha acabado. Não, ainda estou. Reta final, 20 dias. Tá ótimo. Felipe, tem reeleição na OAB, não, né? Não é proibido, né? Não há um impeditivo na OAB Nacional, mas é uma tradição que não foi quebrada por Raimundo Fauro, não seria por mim, né? Acho que essas tradições são importantes de renovação, de oxigenação. Tomara que assim seja, porque acaba que o presidente nacional é um porta-voz e que sofre muitos desgastes, né? Na agenda, que deve ser a agenda correta da OAB, a defesa da democracia, dos direitos humanos, como você disse, do meio ambiente. Então, que seja um cargo renovado a cada 3 anos, mas dentro, claro, com todos com o mesmo compromisso com o nosso estatuto e com a Constituição. Muito bem. Felipe, eu quero comentar uma notícia aqui. Nesse primeiro bloco, vamos comentar algumas notícias. Eu peço para o Guilherme colocar na tela uma notícia que foi publicada hoje, que está causando um certo rebuliço nas redes sociais. Pode colocar aí. Neto de Golbery, que apoia Moro, é contra Lula tomar posse caso eleito. Em vídeo, Golbery do Couto e Silva diz que, se eleito, Lula deveria ser impedido da forma que for de tomar posse. Ele é um apoiador entusiasta do Sérgio Moro. O vídeo dele, ele mostra lá o livro do Sérgio Moro. Golbery Neto acaba de ler o livro Contra o Sistema de Corrupção, de Moro, e está entusiasmado com a sua candidatura à presidência da República. Acabou, ou é Moro ou será o inferno. É isso aí. Ele é neto do Golbery. Agora eu quero até assistir esse vídeo, quero ver se ele realmente se apresenta dessa forma tão ostensiva como neto do Golbery, como se fosse grande coisa. Tá bom, Guilherme, pode tirar. O que você acha dessa afirmação do neto do Golbery, Felipe? Primeiro, ser neto do Golbery não deveria ser, de maneira alguma, fruto de qualquer orgulho para qualquer um, né? Eu vou contar uma história minha. Golbery disse à minha mãe, numa reunião, que ela fosse para casa, que ele ia devolver o meu pai. Meu pai estava preso e que ela podia dormir tranquila. Isso foi dito pelo próprio Golbery para uma jovem de 21 anos, que ela voltasse para casa, e para minha avó, que era uma senhora já de mais de 50 anos, que elas esperassem, porque meu pai seria devolvido e meu pai desapareceu. Certamente Golbery, portanto, se há uma pessoa que eu sei que é cúmplice do homicídio do meu pai, é Golbery do Couto Silva. Então, primeiro, essa gente é gente de triste lembrança, que deve ser apagada da história do Brasil, ou não, melhor, deve ser lembrada para que não se repita. Mas a declaração do neto do Golbery me preocupa dentro do quadro de 22. Há uma declaração histórica no Brasil de Carlos Lacerda, que depois foi engolido pela própria ditadura, destruído por ela, mas ele diz que Juscelino não deve concorrer, se Juscelino concorrer não pode vencer, se vencer não pode tomar posse, se tomar posse deve ser derrubado. Essa declaração de Lacerda e dos radicais da UDN é a declaração que deu origem a todo o movimento de fúria e revanchismo que gerou 64 e depois 68. O Brasil, eu tenho dito isso há muito tempo, está sentado numa bomba relógio que nós temos que desarmar, que é fruto de muita ignorância, de muito ódio, e nós corremos, sim, risco na nossa democracia, porque até a democracia, nós somos uma colônia ainda, um país periférico, né? E se a democracia americana está sofrendo grande resistência, grande dificuldade, esse projeto que aqui está no Brasil é apenas uma franquia mal instalada do projeto do Donald Trump. Então, é óbvio que a gente corre perigo, esse tipo de declaração deve se acirrar ao longo do ano, o revanchismo daqueles que não aceitam resultados de urna também acontecerá,
E cabe a nós, democratas de todos os matizes, de direita, de centro, de esquerda, defender a eleição, defender o processo eleitoral, defender as urnas eletrônicas, defender o seu resultado, seja ele qual for. Muito bem, Felipe. Felipe, aproveitando esse assunto ainda, a gente testemunhou no ano passado, quer dizer, nos 2 últimos anos, declarações constantes do presidente Bolsonaro contra a urna eletrônica, contra o processo eleitoral, e há um certo receio, né, generalizado na sociedade de que esse ano a gente vai enfrentar alguns tumultos durante as eleições. Ou seja, se o presidente perder a eleição, há um sentimento, há uma previsão quase de que ele vai contestar o resultado, né, e que não vai aceitar o resultado, inclusive repetindo o que a gente viu nos Estados Unidos, nas eleições presidenciais, em que o presidente Donald Trump também não aceitou os resultados e começou a lançar acusações de fraude cada vez mais violentas, apesar de sem prova nenhuma, e o resultado foi trágico, foi uma invasão do Capitólio, né? Aliás, uma coincidência triste, né? Teve a tragédia aqui no Capitólio, em Minas Gerais. Nos Estados Unidos teve a invasão do Capitólio por um bando de arruaceiros, e que eles queriam, sei lá, dar um golpe, né? Eles queriam intimidar o Congresso americano para evitar a vitória de Donald Trump. Aparentemente, eles queriam interromper a contagem, enfim, queriam tumultuar para mudar o resultado na força. Você não teme que aconteça alguma coisa semelhante aqui no Brasil? O que a gente pode fazer para evitar isso? Não é que eu temo, eu tenho certeza. Eu acho que nós já temos que dar o passo à frente. É óbvio que esse projeto está claro. Primeiro, o presidente Bolsonaro nunca escondeu o seu projeto autoritário. Ele não teve forças para fazer a ruptura institucional. As instituições resistiram, os partidos políticos, poder judiciário, legislativo, com seus vícios e suas qualidades, a OAB, a sociedade civil, a qual nós nos aliamos nesse processo, CNBB, ABI, IAB, nós resistimos, desde o primeiro momento, onde ele gozava de 70% de popularidade. A estratégia de questionar as eleições, o resultado eleitoral, é uma cópia da estratégia americana. Você veja que hoje nos Estados Unidos, números recentes, só 55% dos americanos acreditam com certeza que o resultado eleitoral foi aquele. É muito grave para uma democracia isso. Isso não é novo na história da humanidade. Esse tipo de questionamento, essa fragilização da legitimidade sim, para construir uma ruptura. Nossa batalha o ano inteiro, eu ainda, como presidente da Ordem, tenho que fazer esse chamado, é que todos aqueles que disputam a eleição e se entendem no campo democrático, têm dito isso tantas e tantas vezes, precisam ter um pacto em torno do Tribunal Superior Eleitoral, em torno do processo eleitoral, um pacto de respeito aos resultados, um pacto de legalidade, que a partir do momento que o resultado for proclamado, Bolsonaro, que certamente criará tumulto, certamente não fará uma transição pacífica, se veja, desde já, sem condições de ruptura ou de isolamento, ou num isolamento que garanta a continuidade da democracia. Não é? Pois após a posse é um outro passo, que é a reconstrução da legitimidade da democracia no Brasil e o seu aprofundamento, porque nós estamos aí, para qualquer médio observador, todos estamos muito preocupados com a qualidade da democracia brasileira. Essa é uma frase da Hannah Arendt, Miguel. O problema não é que as pessoas passaram a acreditarem em uma mentira, elas deixaram de acreditar na verdade. Na medida que não há mais o parâmetro do que é verdade, né? Cada um tem a sua própria verdade, é impossível constituir qualquer diálogo dentro de uma sociedade, ou um diálogo mesmo institucional, um diálogo da sociedade com o Estado, e Bolsonaro aposta tudo nisso, e olhando o quadro atual, ele terá que fazer isso cada vez mais radicalizado a partir dos próximos meses. Muito bem. Felipe, aproveitando que você ainda é presidente da OAB, queria falar um pouquinho sobre a OAB. A OAB, ela tem um papel um pouco ambíguo na história brasileira, né? A OAB, ela apoiou o golpe de 64, né? Me corrija se eu estiver enganado, mas pelo que eu pouco conheço de história, houve um apoio da entidade.
depois ela apoiou o impeachment da presidenta Dilma, e, enfim, a OAB tem uma certa, um histórico de conservador e antidemocrático, e depois com a Lava Jato, quando começou a Lava Jato, já havia muitas denúncias de que a Lava Jato era uma operação com muitos problemas de ordem jurídica, mas a OAB faltou também nesse momento de fazer as denúncias necessárias, né? Na verdade, a sua entrada trouxe uma renovação importante, isso mudou bastante. Mas você acha, a que você atribui esse lado conservador da OAB? E você acha que isso é uma página virada e a partir de agora a OAB vai melhorar? A OAB tem Miguel, primeiro, a OAB tem uma função no país que é muito complexa, porque ela não é um conselho profissional, ela é muito mais do que isso, né? Até pela própria posição da profissão de advogado no nosso país, ela ganhou digamos assim, essa liderança da sociedade civil. Isso, todos nós somos homens e mulheres passíveis de erro, né? 64 é uma boa lembrança sua. No primeiro momento, a sociedade civil, a classe média brasileira, apoiou o golpe de 64. Mas é a própria OAB, e a OAB apoiou, você está correto, o presidente era Povina Cavalcante. É a própria OAB que imediatamente, logo após, através da liderança de Sobral Pinto, que começa a resistir digamos assim, aos fenômenos agudos do golpe de 64 e o não retorno à democracia. É a OAB também que luta pela anistia, é a OAB da redemocratização, é a OAB que preside, o presidente Mário Sérgio Duarte Garcia preside o Comitê das Diretas Já. Então, acho que a OAB tem mais acertos do que erros. Agora, a OAB é composta por 1.300.000 advogados, óbvio que nesse espectro de advogados nós temos advogados de todos os pensamentos, de todo tipo de matiz ideológico. Eu me guio por algo muito simples para mim. Assim, a OAB, no estatuto dela, no artigo 44, eu não juro quando viro advogado, eu não prometo ser um advogado rico, ou nem mesmo cuidar do meu cliente, ou ser um advogado ético, ou ter sucesso pessoal. A tradição da advocacia brasileira é o compromisso com direitos humanos, com a igualdade, com lutar contra a desigualdade, com o meio ambiente, com a justiça social. Então, eu acho que esse deve ser o compromisso maior da OAB, né? Em relação e acho que ele deve guiar todos os presidentes, de matiz mais conservadores ou mais progressistas. Esse compromisso estatutário. Eu lutei muito nessa gestão e lutei muito na defesa desse estatuto, desse artigo 44. O meio ambiente no Brasil está sob ataque, os direitos humanos sob ataque, as minorias sob ataque, e era papel da OAB comprar todas essas brigas. Veja, foi na nossa gestão, eu em menos de 24 horas ajuizei uma ação no Supremo para garantir a competência concorrente de estados e municípios para o combate à Covid, algo que me orgulha muito, me honra muito, porque eu imagino que se não tivéssemos aquela decisão do Supremo, mais de 1 milhão de brasileiros teriam morrido. Foi uma decisão imediata, numa ação da ordem, algo que nos orgulha. Em relação à Lava Jato, eu queria só fazer essa observação. Eu já assumi dizendo e falando dos abusos da Lava Jato, né? E apanhei muito por isso, né? Eu lembro que eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo e me perguntaram que agora a Lava Jato ia também entrar na área de saúde, de educação, e eu perguntei se a Lava Jato era uma espécie de franquia, ou se só tinha Lava Jato para combater o crime no Brasil, ou só aquele modelo, e dos abusos da Lava Jato. Todos nós, advogados, fomos testemunhas desses abusos. E eu dizia, e acho que hoje muitos que apoiaram a Lava Jato devem lembrar do que eu disse duas coisas. Primeiro, discordei da ida do doutor Sérgio Moro para o Ministério do Jair Bolsonaro, disse que aquilo ali era incabível e levaria a Lava Jato para dentro de um governo conjuntural, combate à corrupção, que o patrimônio era deles. E, no segundo momento, disse também que a Lava Jato, todo o processo tem início, meio e fim. Hoje, logo depois disso, veio aquela decisão de se criar uma fundação do Ministério Público, né, com dinheiro dos integrantes do Ministério Público, com dinheiro das multas, que, na verdade, era um partido político. E eu fui ao Supremo impedir a criação dessa fundação. Então, a OAB teve um papel muito relevante nos últimos anos na contenção desses danos. Outro ponto que eu aqui quero relevar é o ponto de fazer cumprir a Constituição. Nossa gestão lutou o tempo todo pelo cumprimento da pena
após o trânsito julgado, que é o que diz a Constituição. E eu dizia, se quer mudar isso, mude a Constituição. Está aí, a Constituição segue assim, e o Supremo deu a leitura correta ao texto constitucional. Então, acho que a ordem foi muito importante. Eu contaria aqui muitos casos. Não é à toa que Sérgio Moro representou pessoalmente contra mim. Pela primeira vez na história da democracia brasileira, um ministro da Justiça não recebeu o presidente da ordem. Ele não me recebeu, nunca, sempre se recusou a conversar. E Sérgio Moro, além de me representar pessoalmente, pediu ao Ministério Público que me afastasse da presidência da OAB. Veja, na ditadura militar, o presidente da OAB conversava com o ministro da Justiça. Esse governo nunca buscou dialogar, nem com Sérgio Moro, nem depois com nenhuma outra liderança, e nós resistimos muito bravamente. E acho que, se os pingos foram colocados nos seus is, a ordem teve um papel muito relevante nos últimos anos, que eu espero que a história registre. Termino assim, fazendo uma reflexão em relação ao combate à corrupção. Não fico feliz que todo o processo de combate à corrupção seja jogado no lixo, não. Acho que a democracia brasileira volta a correr o risco da sua corrupção endêmica. O nosso processo político, de novo, passa a se contaminar com uma corrupção livre, né? Acredito na força institucional para o aprimoramento do combate a essa corrupção. Agora, um combate que não se dê com falsos super-heróis, à margem do direito, com presos obrigados a delatar, a mentir, mas um combate que seja feito dentro da lei, com o Ministério Público altivo, dentro da lei, com o Judiciário independente. Esse é o Brasil que nós sonhamos. Muito bem, Felipe. Tem uma pergunta aqui da Maria Angélica Codibelli. Uma perguntinha simples. Acho que até você já respondeu. A OAB tem como objetivo proteger a democracia? Sim. Não, esse é estatutário. Veja, a OAB é citada mais de 30 vezes na Constituição Federal, há um artigo específico para a advocacia, e é fruto desse processo histórico. Eu falei aqui, é de Sobral, Evandro. Miguel, vamos refletir. Nós já tivemos no Brasil grandes juristas conservadores e até golpistas, autoritários, que defendiam golpes militares. Nós tivemos, sabiam direito profundamente. Alfredo Buzaide, Carlos Medeiros, o maior de todos, que foi Francisco Campos, que escreveu a Constituição de 37 do Estado Novo. Nenhum deles faz parte do nosso rol de heróis. O rol de heróis da Ordem dos Advogados, de símbolos da Ordem dos Advogados, é composto por Sobral Pinto, que lutou pela defesa dos comunistas, sendo um homem conservador e lutou pela democracia. Evandro Luiz e Silva, que como ministro supremo foi cassado e depois virou referência da advocacia criminal antes e depois. Rui Barbosa, que é nosso patrono, que é inspirador dessa visão liberal da nossa profissão. E Eduardo Seabra Fagundes, que a ditadura tentou matar, matou a sua secretária já no apagar das luzes da ditadura e foi objeto de uma bomba que tentava matar. Então, as nossas referências, elas sempre são de homens e mulheres. Acabamos de perder a doutora Eni Moreira, que era braço direito de Sobral, lutou contra a ditadura. Aqui minha solidariedade à sua família. Nossas referências são homens e mulheres, volto a dizer, não de sucesso pessoal em sua carreira, mas de compromisso com o povo brasileiro e com a democracia brasileira. Esse é o compromisso maior da OAB. Na hora que ela perder essa característica, ela vira um conselho sem identidade e cai de importância no próprio ideário, na própria simbologia do povo brasileiro. Felipe, lembrei aqui de um caso que eu queria saber se você acompanhou, que foi o suicídio do reitor Cancellier, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier. Recentemente o Nassif fez um documentário muito, muito bom sobre esse caso. Eu queria saber, você acompanhou esse caso do Cancellier e o que você acha? Há uma denúncia muito forte contra os abusos que se cometeram no caso do Cancellier. Você acha também que houve abuso nesse caso? Acho, já li decisões, já li muitas matérias. Infelizmente, diz que pobre é o país que precisa de um mártir, né? O doutor Cancellier, o professor Cancellier, infelizmente, foi um mártir desse processo insano que se instalou no Brasil, de perseguição, a partir da picuinha dentro da universidade, se fez denúncias que são midiáticas. O valor do desvio era muito maior do que todo o projeto que estava sendo acusado de desvio, a forma que se procedeu, a busca e apreensão, impedir que o professor entrasse na universidade,
ele declarou que a proibição dele entrar na universidade é que levava ele à morte. É um mártir dessa insanidade que tomou parte do sistema de justiça brasileiro. Difícil fazer esse julgamento total ainda agora. Eu acho que a história vai escrever muito, nós vamos escrever muito sobre o que aconteceu. A advocacia tem que fazer profundas reflexões, nós nos dividimos, né? Eu, que sempre fui um crítico dos excessos da Lava Jato, sei que nós enfrentamos resistências internas até na advocacia, então alguns fingiram não ver, né? E nós não podemos esquecer para que isso não se repita. Foi um processo dramático de caça às bruxas, e como todo processo assim, infelizmente ele gera mártires, e professor Cancellier, ninguém quer que ninguém seja mártir, foi um mártir dessa página triste da nossa história. Muito bem. Felipe, vamos falar um pouco de política nacional. Você, até onde eu sei, está mergulhando de cabeça na política nacional, se filiou ao PSD e não. É um dos... Não está filiado ao PSD? Miguel, não. Eu tenho... Obrigado pela pergunta. Desculpa te interromper, mas essa nossa... Eu adoro essa múltiplas fontes, né, da imprensa viva, os blogs. Eu sou um leitor, então eu adoro a liberdade de imprensa, mas algumas coisas a gente tenta fazer depois chegar ao ouvido das pessoas e viram verdade. Eu não estou filiado a nenhum partido, não teria nenhum impedimento em estar. Tenho convites, tenho esse convite do PSD, que agradeço, tenho outros convites. Meu estado passa por um momento muito difícil, mas é uma decisão de vida, Miguel, tão profunda, que tem que ser tomada com a... Eu tenho escritório em 3 cidades, em São Paulo, no Rio, em Brasília. Eu me dediquei muito à OAB. Eu sou um advogado, né, casado com uma advogada. Meu escritório sustenta muita gente que trabalha comigo. É uma reflexão que eu vou fazer em fevereiro. Não estou rejeitando a política, mas não estou filiado, não. E vou avaliar isso a partir da minha saída da OAB. Muito bem. Por isso que a gente faz entrevista também, né? Para a gente saber, porque mesmo sendo jornalista, as informações chegam e a gente mesmo se confunde. Porque o que eu ia perguntar, mas você já respondeu, seria em relação à pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro pelo PSD, né? Que você já tem declarações, já tem até amigos meus falando, não, eu apoio esse cara aqui, Felipe Santa Cruz, para o governo do Rio de Janeiro. Mas isso aí, você vai decidir ainda se vai ser candidato ao governo do Rio? A primeira coisa, assim, eu realmente tenho uma relação de muita amizade, desde os tempos da faculdade, com o prefeito do Rio de Janeiro, a quem reputo um dos maiores, a liderança hoje do Rio de Janeiro, muito importante, muito importante. E eu, como carioca, quem me conhece sabe que eu vou para Brasília com dor no coração. Eu sou daquele tipo de carioca que entra no avião com choro e quando volta para o Santos Dumont, meus amigos ficam brincando. Eu chego aí de manhã para voltar à tarde, né? Sou apaixonado pelo Rio. Estamos todos preocupados com o Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro precisa de uma frente. Acho que o Eduardo tem um papel fundamental nisso, com outras lideranças, como André Siciliano, como Rodrigo Neves, como Marcelo Freixo. Acho importantíssimo dialogar com o próprio governador Cláudio Castro. Acho que o Rio precisa de um estágio de maturidade. Eu me preocupo muito com o Rio de Janeiro, Miguel. Nós estamos perdendo importância ano após ano, desde que perdemos a capital. Estamos sem projetos, estamos cada vez mais empobrecidos, cada vez mais caindo em todos os rankings do emprego, da indústria, do desenvolvimento, da qualidade de vida. E acho que, como carioca, você como jornalista, eu como advogado, nós temos até uma obrigação de contribuir. Não é um diletantismo, uma faculdade. Então eu tenho essa obrigação, carrego essa obrigação, quero contribuir. Não sei ainda como, né, mas continuo acreditando muito nisso que eu estou falando aqui, que não é impossível resgatar o Rio de Janeiro nem a curto prazo, da situação dramática da segurança pública, da falta de projeto de emprego e renda. Não é possível. Me preocupa muito, Miguel, cara, aqui eu falei do governador, me preocupa muito esse discurso que nasceu nas últimas semanas, nos últimos meses, como se o Rio de Janeiro tivesse voltado a ficar rico. Sobe um pouquinho os royalties, vende a SEDAI. O Rio de Janeiro, às vezes, age, Miguel, como se fosse aquela família falida, que já foi rica, que vem de último quadro e passa um ano vivendo como se ainda fosse milionário. Né? Esse discurso de que os problemas do Rio de Janeiro se acabaram porque tem 17 bilhões de reais, que talvez seja o último dinheiro estratégico para a infraestrutura que o Rio de Janeiro receba
em muitos anos, ou porque os royalties subiram por conta do barril do petróleo, que é algo que segue a lógica de mercado, ele me preocupa muito, porque o Rio precisa de um grande esforço a médio e longo prazo para ser resgatado. Basta andar pelas ruas do centro da cidade e ver a miséria que se espalha pelo Rio de Janeiro, que virou claramente uma situação incontrolável e que não vai se resolver sem a união de todos. Felipe, você falou no diálogo com o governador Cláudio Castro, mas o Cláudio Castro agora está no partido do Bolsonaro e aparentemente vai ser o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Mesmo nessas condições, é possível dialogar com ele? Não, dialogar eu acho que é sempre possível, né? Mesmo ele sendo, acho que estar junto nunca. Essa diferença eu tenho dito a todos, eu tenho conversado com todos, com Rodrigo Pacheco, com João Dória, conversei com Lula. Eu acho que essa deve ser a diferença maior dos democratas. O campo do bolsonarismo não é aceitável para nenhum de nós. Acredito que no Rio de Janeiro deve se formar, sim, uma frente que enfrente o governador Cláudio Castro, enfrente e proponha ao povo do Rio de Janeiro uma alternativa. Tomara que seja uma frente mesmo, que se tenha grandeza e pouco ego. É hora de renunciar aos egos. O Rio de Janeiro não é botar no currículo de ninguém. Eu tenho dizer que é governador do Rio de Janeiro nas condições atuais, é daquelas missões quase suicidas. Para quem vai fazer seriamente, para quem vai enfrentar com compromisso com a ética, com a honestidade, realmente admitindo que nós vamos precisar de 20, 30 anos para recuperar nosso Estado, é uma missão de vida. E acho que todos aqueles que têm hoje legitimidade, conhecimento, têm que ter essa compreensão. E eu tenho sido, na minha pequena esfera, né? Porque eu sou um carioca, conheço muitos dos atores da política do Rio de Janeiro desde garoto, tenho sido um indutor dessa possibilidade de estarmos todos juntos, pelo menos no segundo turno, num campo pró-democracia e num compromisso de resgate do Rio de Janeiro a médio e longo prazo, sem demagogia e sem falsas promessas. Muito bem. Felipe, sobre a política nacional, disputa presidencial, você já tem algum candidato para o primeiro turno 2022? Não, essa decisão, Miguel, ela vai seguir. Tenho profundo respeito pelos candidatos que são do campo democrático. Falaria aqui de todos, né? Não vou votar em Jair Bolsonaro, isso eu já posso adiantar. Não farei campanha para Jair Bolsonaro, serei oposição a Jair Bolsonaro como cidadão. Agora, acho que essa é uma decisão que, dependendo do que acontecerá a partir de fevereiro, ela será tomada. Mas digo que votarei certamente em alguém desse campo democrático e torço, tanto no primeiro quanto no segundo turno, para que esse campo seja vitorioso e que a gente possa virar essa triste página da história brasileira. E ela não vira com a vitória eleitoral, não. Nós vamos ter que refundar a nossa democracia. Miguel, a verdade é que eu tenho andado muito, assim, tenho conversado muito nesses anos todos de OAB. Nós achávamos que a democracia estava consolidada e ela não estava. E muito porque o nosso povo não conhece, principalmente os mais pobres, não conhece os benefícios da democracia. Eles não têm direito de ir e vir, não têm saúde, não têm alimentação, vivem em perigo alimentar mesmo, em risco alimentar. E ou nós levamos a democracia, e basicamente é combater a desigualdade, dar emprego, dar renda a essas pessoas, ou levamos a democracia à população, ela não vai compreender nunca qual é a importância da democracia e ela vai ser sempre um solo fértil para esse tipo de aventureiro que não tem escrúpulos, né? Eu tenho dito isso desde o início. O Bolsonaro nada mais fez que organizar os canalhas e manipular aqueles que não compreendem o que está em jogo. Tudo bem, então vou perguntar de outra maneira. Bolsonaro você já falou, não preciso nem perguntar. Sérgio Moro, tem possibilidade de você apoiar o Sérgio Moro? Não. Eu acho o Sérgio Moro um subproduto do projeto do Jair Bolsonaro. É uma outra forma de autoritarismo. Nunca vi na conduta do Dr. Sérgio Moro, e falo como presidente da ordem. Mandei dezenas de ofícios a ele para discutir assuntos institucionais, inclusive onde eu protestava contra decisões autoritárias do governo que ele se omitiu, no mínimo ele se omitiu, dentro de um projeto pessoal, que era levá-lo ao Supremo Tribunal Federal. Tem um histórico para mim que, efetivamente, como magistrado, demonstra uma veia autoritária absolutamente insofismável. Não vejo por que dar uma roupa de nível superior ao projeto bolsonarista, a nível formado e concursado. Pelo que você conhece do Eduardo Paes, você acha que tem chance do Eduardo Paes apoiar o Sérgio Moro?
Isso só perguntando ao Eduardo, mas eu acredito que não. Tá bom. E o Lula? Tem chance de você apoiar o Lula no primeiro turno? O que você acha do Lula? Sou filho de fundadores do PT, acho que tem todo o respeito histórico pelo presidente Lula, acho que foi vítima de uma covardia, digo isso publicamente porque já disse milhões de vezes, acho que seus advogados foram calados, quero aqui publicamente celebrar o doutor Cristiano Zanin, celebrar. Assim, o episódio, a forma que o Cristiano Zanin conduziu a defesa do presidente Lula deveria ser ensinada nas escolas de direito, né? Contra tudo e contra todos. Então, acho que o presidente merece todo o nosso respeito. Eu tenho divergências em alguns pontos em relação ao futuro, a agendas para o Brasil. Hoje eu me entendo um homem mais de centro-esquerda, mais social-democrata, mas votaria em Lula se essa for no segundo turno, ou com toda tranquilidade e certeza de que é um homem sério que merece meu respeito. Muito bem. E o Ciro? O que você acha do Ciro Gomes? Tenho respeito pelo Ciro também, mas não acho que é o momento do Ciro Gomes. Sendo muito claro, muito franco, acredito que esse espaço foi ocupado pela liderança do Lula, e acredito que é um espaço mais à esquerda, mas também, se ele se viabilizar, não quero... Veja, esse é o esforço indutor, e eu ainda estou como presidente da ordem. Eu aqui já adiantei em quem não votarei, mas eu acho que nesse campo democrático, volto a dizer, João Dória, por exemplo, que se solidarizou a OAB em todos os momentos, que se botou a favor da vacina, fez um trabalho pró-democracia em São Paulo, né? Rodrigo Pacheco, que é um democrata, né? Conheço de muitos anos, foi conselheiro federal da ordem. Dentro dos nomes, Simone Tebet, uma colega advogada fundamental na CPI da Covid, um papel que orgulhou a advocacia brasileira. Acho que todos são detentores de crédito, de legitimidade. Tomara que consigam dialogar para que a gente possa virar a página do bolsonarismo ou essa alternativa de terno e gravata, que é o doutor Sérgio Moro. Muito bem. Felipe, uma dos questionamentos que a gente se faz, né, que todo mundo se faz, é se haverá consequências jurídicas, criminais, para o que o Bolsonaro fez durante a pandemia, né? Todo o negacionismo, a campanha contra as medidas de prevenção, as campanhas contra a vacina, tem muitas cenas, Bolsonaro arrancando máscara de criança. Enfim, você já tem denúncias em tribunais internacionais, você teve a CPI da pandemia, tem aí denúncias já à Procuradoria-Geral da República. Você acha que haverá consequências mais objetivas contra o presidente Bolsonaro? Eu espero que sim, mas acredito, volta ao ponto, eu acho que o mais importante agora é a consequência maior, que é a ruptura desse processo. Eu me pergunto qual é a resposta que o Brasil dará ao mundo se um presidente que liderou no mundo todo o atraso, né, claramente lutou contra o combate à Covid, claramente lutou para levar à morte milhares de brasileiros, se esse presidente for levado a mais um mandato ou por oportunismo, ou por acomodação de setores da classe política, ou por uma conjuntura que o leve a fortalecer. Eu acho que o mais importante é o processo político. Acho que o mais importante é que a gente diga não a tudo isso, que nós vivemos como um filme de terror. Miguel, eu não canso de dizer isso, vou dizer várias vezes. No auge eu estava trancado em casa, todos nós estávamos. No auge do combate à Covid, o presidente Bolsonaro sacou aquela tese do bolso, a tese do poder moderador das Forças Armadas, para ameaçar o poder judiciário, né, chamando as pessoas para a rua. Eu tive que ir 2 vezes ao plenário do do Supremo Tribunal Federal defender o judiciário, liderando a sociedade civil. Eu com a CNBB, Fiesp, Firjan, todos fomos lá. Isso é impensável. Acho que a resposta maior para isso é na urna, né? A democracia ela carece dessa resposta nas urnas, ela deve ser dada em outubro, e depois sim, acho que os processos seguem, como contra qualquer cidadão, deve seguir o seu curso normal, com o devido direito de defesa do presidente, dos seus familiares, daqueles que fizeram parte desse teatro de horrores. Muito bem. Eu queria lembrar aqui aos internautas que é muito importante que todos
se tornem membros do canal para ajudar a financiar a imprensa independente. A revista Fórum tem cursos que quem se torna membro pode fazer gratuitamente esses cursos. Então, para ajudar aqui a revista Fórum, é muito importante que vocês se tornem membros, deixem superchats. Isso é fundamental para a gente. Muito obrigado. Felipe, e você acha que a partir de 2023, digamos que Bolsonaro tenha sido derrotado e a gente tem um governo progressista, você acha que os processos de judicialização da política, né, o lavajatismo, ele vai voltar ou você acha que essa onda já passou? Eu acho que nós temos que, foi o que eu disse na minha primeira resposta, nós temos que ter muito cuidado que o combate à Lava Jato não seja um retorno a uma prática política que era muito desregulamentada, pautada pelo Caixa 2, e sim com muita corrupção. Né? Eu não gosto dessas frases, o Brasil, o país mais corrupto. Acho que a corrupção ela é inerente a esse tipo de processo, inerente mundialmente, ela acontece em muitos países, mas sem dúvida é muito caro e muito grave o caso brasileiro. Acho que nós precisamos aprofundar institucionalmente institutos. Falar aqui da delação. Delação é um instituto válido. Como ela foi implementada no Brasil? Não. Vou falar aqui da improbidade. Né? A forma que se implementou a lei de improbidade, sem que tivesse qualquer intenção do gestor público, como uma caça às bruxas do gestor público, afastou da vida pública o homem honesto que tem o que perder. Eu, por exemplo, que juntei algum patrimônio na minha advocacia de 30 anos, com muito sacrifício, eu e minha mulher, ouço todo dia dos amigos, não se mete em política que você vai perder o que você ganhou honestamente. Quer dizer, virar político no Brasil virou uma espécie de tarefa para piratas, ou de quem não tem nada a perder, ou quem tem muita coragem, se é muito honesto. Então, nós temos que aprimorar os institutos para que isso acabe. Nós precisamos aprimorar a lei de improbidade, como já está sendo feito pelo Congresso, garantir a sua aplicação. Nós temos que aprimorar o processo penal, temos que aprimorar institutos como o da delação, nós temos que aprimorar a leniência. Nos Estados Unidos se demorou quase 100 anos para que a leniência passasse a defender a empresa. Alguém, Miguel, você ou alguém que está me assistindo, que tenha ido ao Nordeste nos últimos anos e veja a quantidade de empregos que, por exemplo, que o setor de construção deixou de gerar e de infraestrutura deixou de gerar nesse período, não há de discordar que não é possível destruir as empresas num processo de combate à corrupção. Veja, nem na Alemanha, nem na Itália, né? Os americanos tomaram a Itália dos fascistas junto com os soviéticos e não destruíram as empresas, porque tinha uma análise que destruir as empresas e a economia era jogar o país no caos. A própria Fiat, que apoiou o fascismo, manteve a sua produção, e outras empresas na Alemanha. É uma opção. Então, nós temos uma série de institutos para serem aprimorados. Acho que o Congresso tem que assumir esse papel legislativo, com pessoas capacitadas que possam liderar esse processo, que nós tenhamos, volto a dizer, combate à corrupção firme no judiciário, dentro da lei, com independência e com leis que efetivamente não afastem um bom político e punam aquele que foi para a política para enriquecer. Muito bem. Felipe, recentemente o ex-presidente Lula, ele parabenizou o governo da Espanha pela reforma, por revogar a reforma trabalhista ocorrida lá, né, que uma reforma de cunho neoliberal. Então, está em debate, um dos grandes assuntos em debate hoje no Brasil, nos últimos dias, é sobre a possibilidade de você fazer uma revisão da reforma trabalhista de maneira a evitar perdas de direitos que ocorreram nessa última reforma trabalhista. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu primeiro, acredito que esse é um ponto central da reconstrução da democracia. A precarização do trabalho ela está em todos os lugares, em todas as cidades. Essa transferência para o trabalhador sob o falso cunho de que ele agora é um empreendedor. Ele tem uma moto, uma bicicleta, ele entrega comida, ele entrega alguma coisa, ele não tem amparo da Previdência Social. Esse é o momento. Agora, essa é uma discussão mundial, Miguel. Né? A discussão, por exemplo, da responsabilidade dos aplicativos está se dando na Califórnia, na Alemanha, na Espanha. Em relação ao projeto brasileiro, eu tenho refletido muito sobre isso. Tem um dado da semana passada que é muito interessante.
ele mostra que, pela primeira vez em 40 anos, cresceu a sindicalização nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eu estou aqui fazendo uma comparação, num país que sempre houve uma política antissindical muito forte. Apenas 13% dos americanos são filiados, aproximadamente 13%. Nos Estados Unidos houve mais de 250 greves no último ano. Há uma profunda discussão dessa precarização. O Brasil deve efetivamente enfrentar essa discussão. Está certo, presidente Lula. Acho que os outros candidatos devem necessariamente ter uma agenda de emprego e renda radicalizada. Agora, eu tenho dúvida se a solução é a volta pura e simples do modelo seletista. Para mim, aí é para o Felipe Santa Cruz, que tem esse histórico, eu já fui muitos anos advogado de sindicato, sou advogado de sindicato, o caminho é o fortalecimento, o grande dano causado pela reforma, além da mentira de que ela não entregou os 10 milhões de empregos que ela empregaria, mas tudo bem, você pode dizer, veio a pandemia e gerou, é impossível dosar os efeitos da... Aceito esse argumento, mas a destruição do modelo sindical brasileiro, que não significa que não fosse um modelo que precisasse ser aprimorado, tinha seus vícios sim, ela é muito danosa. Então, talvez uma primeira resposta, e eu gostaria de ver isso nas propostas dos candidatos, é a reorganização desse sistema sindical. Na medida que os trabalhadores, que cada vez são organizados de forma mais difusa, né? É muito difícil você tratar as categorias clássicas de trabalho, bancários, professores como antigamente, que esses trabalhadores possam ter organização coletiva, possibilitando efetivamente o enfrentamento à hiperexploração. Então, acho esse um ponto importante e é um resgate de uma agenda que é social-democrata. Esse discurso neoliberal sem freios, ele é contraditório e ele não serve a um país como o Brasil, que, na verdade, a maior parte da população desconhece o Estado, né? Eu também não acho que nem é o Estado clássico brasileiro que acumula e não distribui, mas também que nós precisamos, sim, levar a saúde, levar a educação e levar a possibilidade de igualdade, principalmente aos mais pobres. Combater a desigualdade é ter um Estado atento, sim, e ter também a possibilidade da sociedade se organizar. Então, eu acho que esse ponto do sindicalismo, se eu puder deixar aqui alguma sugestão, deveria ser um ponto central na pauta de todos, da centro-direita à esquerda, porque os sindicatos foram devastados na medida que se rompeu a seu próprio financiamento, e os sindicatos são necessários para a recuperação do poder de negociação da classe trabalhadora. Muito bem, Felipe. Vamos caminhar aqui para o encerramento da entrevista. A gente tem uma outra convidada aqui na sala, Ana Júlia. Até vou pedir para ela entrar já, que aí você te apresento ela e você me despeço de você junto com ela. Pode entrar, Ana Júlia. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem, Ana Júlia? Boa tarde, Ana Júlia. Boa tarde, Felipe. Prazer. Prazer. Felipe, então, eu vou deixar um tempinho para você fazer as suas considerações finais, tá? E desde já agradeço muito a sua participação. Agradecer aos que estão nos assistindo, agradecer àqueles que sejam também aos advogados também que estão aqui assistindo. Eu sei, já recebi aqui na tela algumas mensagens, dizer que foi uma honra ter servido à Ordem dos Advogados. Foram tempos muito difíceis, acredito que os próximos também serão, mas nós todos, Miguel, Ana Júlia, temos o vício, né, da esperança. Deus queira que, eu não sei porquê, por mais que a realidade nos dê tantas pancadas, a gente continua acreditando com muita fé que nós vamos ter um país mais igualitário, com respeito às minorias, sem preconceito, um país onde nós vamos levar o conteúdo da democracia, que é saúde, é renda, é educação para quem precisa, né, para os estratos mais pobres e abandonados da nossa sociedade. E esse é um interesse que não é de setor algum que não seja daqueles que amam o Brasil e têm a democracia como um compromisso. Então, que os democratas possam agir com firmeza, fé e coragem nesse ano de 2022. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Grande abraço.